Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Vamos aqui tratar de projetos que têm premiado um mandato do parlamentar, o vereador Beltrão, que também preside a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança do nosso Legislativo. Vereador Beltrão, prazer tê-lo conosco novamente. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É um prazer estar no De Frente com a Lei, até porque nós entendemos como uma importante oportunidade para aprofundar o nosso trabalho legislativo. Vereador, nós temos aqui repercutido bastante, o senhor tem feito um esforço nesse sentido, de chamar a atenção para conceitos de domicílios e patrimônios públicos alusivos à ditadura militar. São dois projetos de lei, um deles o senhor assina em conjunto com a sua colega de bancada no PT, a vereadora Denise Pessoa, que busca autorizar as trocas de nomes de órgãos públicos que sejam, digamos assim, nomenclaturas alusivas ao período da ditadura militar brasileira, que foi de 1964 a 1985. E um outro projeto específico de autoria do senhor busca alterar especificamente a nomenclatura da escola Presidente Castelo Branco para Presidente João Goulart, escola do bairro Fátima. E recentemente tivemos um debate aqui no âmbito da Câmara, uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senhor, tratando exatamente desses temas. E há uma resistência bastante grande na comunidade do Fátima, no sentido dessa alteração. Como é que o senhor tem recebido essa fase inicial do debate, esses projetos que já tramitam na Câmara a propósito disso? Eu acho importante, Fábio, até para a gente contextualizar, de que este vereador apresentou esse projeto de lei que propõe a troca do nome da Escola Municipal Presidente Castelo Branco para a Escola Municipal João Goulart, sempre fazendo a observação de que está em aberto o debate, inclusive para que encontremos em conjunto um outro nome que possa contemplar aquela comunidade. Mas essa ideia, ela é advinda de um longo e laborioso trabalho feito pela Comissão Nacional da Verdade, que averiguou, investigou os crimes cometidos pela ditadura, as pessoas que cometeram os crimes e os crimes cometidos, as vítimas, fez um amplo relatório e em 2014 entregou à presidenta Dilma Rousseff um relatório em que sugere 29 iniciativas para que o poder público possa fazer essa revisão da ditadura. Dentre eles, a comissão aconselha de que nomes de locais públicos, de áreas públicas, que levem e homenageiem pessoas vinculadas à ditadura ou que participaram de violação de direitos humanos, sejam trocados. E isso aconteceu em Porto Alegre, a principal avenida de Porto Alegre, que era a Avenida Castelo Branco, hoje é a Avenida da Legalidade e da Democracia. Nós temos em São Paulo um grande trabalho feito lá pela Secretaria de Direitos Humanos, em que objetiva trocar o nome de 22 ruas, dentre eles o Minhocão, que é extremamente conhecido no município de São Paulo. Há também um trabalho sendo feito no Rio para trocar o nome da ponte Rio-Niterói. Foi trocado na maior escola estadual de Salvador o nome da escola, que levava o nome do presidente da ditadura, Médici. Então é um trabalho feito pela Comissão Nacional da Verdade, que faz com que nós, que hoje estamos num regime democrático, que temos uma reflexão importante de que o período da ditadura foi nefasto e trouxe graves consequências até nos dias de hoje, violaram direitos humanos, enfim, que hoje se faz essa revisão. E no nosso caso em Caxias do Sul, e essa é uma opinião minha, um pouco reforçada, acho inadmissível nós termos um educandário, uma escola importante como é a do bairro Fátima, com o nome de um ditador, que foi inclusive o grande articulador do golpe. Nós tínhamos um presidente democraticamente eleito, constitucionalmente no cargo, e o primeiro presidente da ditadura, o articulador do golpe, foi o Marechal Humberto Castelo Branco. Então, no nosso entendimento, seria extremamente pertinente, se por um lado Castelo Branco foi o golpista, nós estarmos homenageando sim um presidente que foi um lutador, que fez as reformas, ou propôs as reformas importantes para o Brasil, como o João Goulart. Digamos aquele que foi derrubado. É interessante, vereador, porque acompanhando aquela audiência pública a propósito disso, da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senhor, que eu fiz menção, a comunidade acabou não levando muito a sério, digamos assim, o conceito que o senhor coloca do peso da nomenclatura. Até a propósito disso, a diretora da escola, o presidente da Associação de Moradores lá do bairro Fátima, eles colocavam aquela ideia da tradição, o apego que a comunidade local teve ao nome que identifica a escola,
mas que não necessariamente eles seriam, digamos, favoráveis ou que estivessem, por meio do nome, fazendo apologia à ditadura militar brasileira. Diziam assim, somos contra o período da ditadura militar, mas queremos que o nome continue igual por uma questão de identidade local. Essa, se eu estou me apropriando bem, foi a abordagem que a comunidade acabou, digamos, não podemos dizer de forma generalizada, mas a maior parte da comunidade, pelos seus principais representantes, acabou interpretando assim, né? Eu tenho que respeitar demais e respeito a opinião tanto da direção da escola, Associação dos Moradores, até eventualmente alguns vereadores vinculados àquela comunidade, mas acho que nesse debate não tem muro. Por quê? Se por um lado existe um apego ao nome, à história da escola, a história ela é construída dia a dia e nós podemos reconstruir essa história. E veja que quando nós falamos da Escola Municipal Presidente Castelo Branco, ela já está no 4º nome. Ela começou lá em 56 como escola isolada do bairro Fátima. Depois virou Escola Municipal Dante Marcucci, depois Centro Ocupacional Dante Marcucci e, por fim, em 77, através de um decreto do prefeito da época, se transformou em Escola Municipal Presidente Castelo Branco. Então, da mesma forma, como eu já citei inúmeros locais no Brasil que trocaram o nome, a motivação de trocar o nome ela é muito mais forte, é muito mais importante do que um apego, né? Até porque todos os argumentos trazidos, eles se resumem em um, que a escola já está vinculada à sua história, de que existe um costume, uma tradição. Só que nós sabemos que nós precisamos romper com esse passado, e romper com o passado não é apagar a história, até porque nós precisamos, inclusive, contar a história para os nossos alunos. Mas veja, Fábio, que nós identificamos na audiência pública que os nossos estudantes, e posso até dizer, grande parte daquela comunidade, sequer sabia quem foi Castelo Branco. Então, acho que a Comissão de Direitos Humanos ela oportunizou esse debate, acho que cumpre um papel extremamente importante do ponto de vista da reflexão, e se vai trocar de nome ou não, é um processo de acúmulo de forças, é um debate democrático que vai ter um desfecho. Mas eu acho que, fundamentalmente, nós não podemos mais admitir e conviver com esses símbolos, porque quando a gente se fala de ditadura, parece a história sendo contada, parece que a gente vê algo de longe. Mas quando a gente vai ver os relatos de quem viveu a ditadura, de quem foi preso político, quem foi torturado, de quem tem familiar morto, nós inclusive nos emocionamos. Nós temos hoje uma presidente da República que com 19 anos foi presa. Ela ficou 3 anos presa e até hoje ela tem um problema de dicção no maxilar, de tanta paulada, de tanta agressão que ela sofreu. Nós temos casos do deputado Rubens Paiva que simplesmente desapareceu. Nós temos relatos brutais de tortura. E simplesmente era o poder público, o Estado que deveria proteger as pessoas cometendo violência. Porque hoje nós achamos um absurdo todas essas notícias que a gente vê de violência sendo cometidas. Imagina quando essas violências são cometidas pelo Estado. Sim, pelo aparelho estatal. E aí, claro... É inadmissível. O regime da época alegava os movimentos de resistência como terroristas. Esse era o vocábulo utilizado, só assim, que... para justificar. E até a propósito dessa audiência pública que o senhor promoveu, em pleno 1º de abril, aí marcando então, digamos assim, o aniversário do golpe militar lá de 64, muitos relatavam, alguns até defendendo a ditadura militar. Mas ali o Brasil poderia ter tido um regime comunista, então os militares estavam, digamos, salvando o Brasil de um regime desse teor. Mas é triste, né, acompanhar que a esteira de um argumento de eventual divergência ideológica, e aí as pessoas não têm obrigação de concordar, talvez, com o ideário liberal, ou o ideário de esquerda, ou o ideário de direita, mas então discuta no âmbito democrático no voto, né? Exatamente, até porque nós tínhamos uma situação anterior que era um sistema democrático e houve um rompimento, houve uma ruptura de 21 anos que foi um atraso para o Brasil, né? Então esse debate ele é necessário e ele é importante à medida que ele oportuniza a todos nós que façamos a história, né? Façamos a história agora, fazendo essa reflexão e alterando o nome. Mas isso é importante e eu sou tão incisivo, sou tão veemente nessa questão, Fábio, que eu acho e defendo que nós deveríamos tipificar como crime inafiançável e imprescritível a defesa da ditadura. E por que eu falo isso? Porque defender a ditadura não é uma defesa meramente ideológica, até porque numa democracia nós temos que defender todos os pensamentos e a oportunidade de debate. Porém, a nossa experiência com a ditadura, ela tem uma síntese em pelo menos confirmados
mais de 400 pessoas que morreram, mais centenas de pessoas que desapareceram. Mortos, torturados. Nós tivemos na audiência 2 pessoas presentes. Uma foi o senhor Orlando Michele, que foi prisioneiro político, foi torturado, ele deu seu relato. Nós tivemos o senhor Luiz Pizzetti, que no dia 1º de abril, inclusive, quando ele fazia aniversário, ele teve uma visita inesperada de militares que invadiram sua casa e levaram ele preso. Outro que também se pronunciou foi o Maete Boff, né? Exatamente, Maete Boff. Teve a senhora Ruth Ordovás, que ela era criança e ela relata, ela é filha do Dr. Henrique Ordovás Filho, né, já saudoso, falecido, em que ela relata que estava dormindo e entram militares na casa e levam o pai preso. Então, por todo esse contexto, por todo esse atraso, esse malefício, né, que fez o nosso país, eu acho importante essa reflexão e que nós tipifiquemos como crime. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer é saudar a democracia. Claro. E saudar a democracia é revisitar a história, retirar o nome de pessoas vinculadas à ditadura e homenagear aqueles lutadoras e lutadoras que merecem. Eu acho até, Fábio, que nós teríamos uma boa saída a ser construída, que seria nós identificarmos um nome de algum lutador ou lutadora social lá do bairro Fátima. Colocar o nome com alguém identificado àquela comunidade. Mas é uma questão de honra que seja retirado o nome de um ditador criminoso. Porque a situação do João Goulart ela é controvertida também. Naquele cenário, é importante contextualizar também. O mundo pós-Segunda Guerra se configurou de forma bipolarizada, como se chamou. De um lado, os norte-americanos, Estados Unidos, de outro lado, a antiga União Soviética, então identificada muito com o comunismo. E naquele momento, digamos, as fileiras norte-americanas tinham um certo receio que o Brasil, como um grande país da América do Sul, se aliasse à linha cubana, digamos assim, e também se tornasse um país comunista. Então não é à toa que há toda essa movimentação, e os militares lá formados em Sorbonne, com cursos e inclusive apoio financeiro dos Estados Unidos, orquestraram então toda essa manobra para destituir o João Goulart, que naquela época o presidente João Goulart, com o matiz trabalhista, vinha fazendo reformas de base, dando aumentos salariais no salário mínimo, por exemplo, reforma agrária, série de ações de caráter popular, que aos olhos dos militares norte-americanos já soavam com uma ideia de um perfil de governo comunista. Então não é à toa que aconteceu toda essa articulação, só que em vez de ser no voto, dentro das regras democráticas, foi simplesmente com uma destituição do poder, né? Eu acho importante ser um resgate histórico, porque isso explica, por exemplo, o próprio golpe, né? Então, o Brasil, naquele momento, e os militares significaram isso, eles representavam o eixo dos interesses estadunidenses, o que não eram interesses patrióticos ou brasileiros. Então, sobre o biombo, sobre a desculpa, né, da pátria, de salvar o Brasil, se entregou o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. E quanto tempo nós perdemos? Né? Ter a nossa soberania ameaçada, ter nossa voz sufocada, as liberdades cerceadas. Então, são tempos muito duros. Então, eu, por exemplo, que não vivi de uma forma lúcida, né? Eu nasci em 79, então não vivi de uma forma direta a ditadura, porque ela finalizou em 85. Como eu disse, a gente ouve apenas a história, mas quando se depara, se reflete, se vê os relatos de quem foi torturado, se passa a ter uma outra visão. E nós temos essa possibilidade. Por quê? Quando a gente diverge de um outro projeto político, e eu divirjo, por exemplo, em Caxias do Sul, com a atual situação municipal, encabeçada pelo prefeito Alceu, nós temos que fazer a disputa democrática no voto. Então, nós vamos apresentar um candidato, vamos apresentar um programa de governo e vamos fazer a disputa de uma forma democrática. É assim que se faz. Porque as divergências numa sociedade, elas são salutares. Nós não podemos entrar numa ilusão de homogeneizar a sociedade. Pelo contrário, os conflitos numa democracia, eles são importantes. A questão é, e eu colocava isso de uma forma enfática na nossa audiência pública, ele tem que se dar no campo das ideias. E esse campo das ideias tem que ter regras. E as nossas regras é a Constituição Federal que defende a democracia. Talvez essa sua articulação no sentido de resgatar um nome identificado com o bairro Fátima possa ser uma saída, até porque o João Goulart, por muitos, ele é considerado um tanto acovardado por ter renunciado, digamos assim, fugido do país de forma exilada para o Uruguai, para a Argentina, porque ele, e há registro nesse sentido, ele recebeu informações de que tropas americanas rumavam para o Brasil e ele tinha medo de uma guerra civil dentro do país. Até o ex-governador gaúcho, já falecido, Enel Brizola, que era cunhado do Jango,
era contra, ele queria uma resistência. Então, uns consideram o Jango estadista por ter evitado uma guerra civil e outros o consideram um tanto covarde por não ter seguido a ideia de resistência como havia proposto, então, o Brizola. Então, daqui a pouco, talvez um nome mais familiarizado com o contexto do bairro Fátima poderia ser uma saída também, né? Porque para as pessoas ela também ficou muito distante a ideia de trazer o João Goulart, né? Que foi a tese colocada, né? Foi a tese colocada para se fazer o debate. Claro. Você não consegue fazer o debate antes de ter o projeto de lei. O projeto de lei que dá o ponto inicial, faz o marco inicial para se fazer o debate. Daqui a pouco uma emenda, trocando exatamente. o nome do projeto. Eu apenas vou ter uma pequena divergência pontual, Fábio, em relação ao João Goulart, porque veja bem que em 61, quando teve toda a questão da legalidade, a resistência, enfim, houve ali um primeiro ensaio, né, da extrema-direita no Brasil, onde quase ali houve derramamento de sangue. O próprio Brizola, quando usou o próprio Palácio Piratini como uma trincheira de luta, a campanha da ele legalidade. disse que não ia dar o primeiro tiro, mas ia dar o segundo, o terceiro, enfim. Nós tivemos ali quase uma situação de uma guerra civil instaurada. Então já havia ensaios, havia um contexto muito turbulento, havia essa intervenção estadunidense e acho que naquele momento o presidente João Goulart ele preservou, né, os brasileiros e brasileiras, claro, e disse que não queria que ninguém morresse ou se derramasse sangue por ele. Então acho que foi um gesto, claro, de grandeza dele se retirar do cenário, né, no sentido de evitar naquele momento uma guerra civil. Mas se buscava logo na sequência se acumular forças para ter uma reversão. Porém, o poder dos militares foi muito forte, porque naquele tempo, Fábio, não é que nem hoje, onde tu pode furar a imprensa através de rede social. Hoje você pode falar e não ser preso. Hoje você tem as garantias constitucionais de poder fazer o debate. Mas naquele momento houve uma forte repressão e principalmente nos primeiros anos, né? Nos primeiros anos que foi justamente do Castelo Branco. Eu confesso e depois, em 68, teve o AI-5. Eu confesso ao senhor que concordo também com essa abordagem, digamos assim, prudente do João Goulart de evitar uma guerra civil generalizada, mas há a interpretação daqueles que acham que ele deveria ter resistido de novo. E o próprio Brizola, como tinha, digamos assim, vencido na campanha da legalidade, considerava que poderia ganhar de novo. Mas o João Goulart viu, peraí, agora temos tropas americanas chegando aí, talvez não vai ser da mesma forma como se procedeu, sim, na legalidade. Então, digamos, ali é aquele olhar do sujeito que pensa, vou abrir mão do meu cargo, mas vou tentar preservar a nação de algo pior, né? Exatamente, trazendo aí um ensinamento da arte da guerra, do Sun Tzu, né? Ele diz que o melhor guerreiro é o que evita de usar a espada. Claro. Né? Então, naquele momento, acho que foi prudente o presidente João Goulart, mas acho que temos um entendimento importante, eu acho que essa é a minha posição, de que nós queremos, inclusive, construir uma alternativa. Acho que hoje a melhor saída seria o nome da comunidade do bairro Fátima e a própria Comissão Nacional da Verdade aconselha de que nas trocas sejam trocados por nome de pessoas que foram violados seus direitos, né, na época da ditadura. Mas acho que é um debate importante, é um debate necessário e quando a gente faz ele do ponto de vista prático, como foi com essa audiência pública, com a presença de estudantes, com a presença de pessoas que foram vítimas da ditadura, com presença, inclusive, daqueles que defendem a ditadura. Foi uma questão bastante surpreendente. É uma aula prática de cidadania e de história. Eu gostaria de provocar o senhor nessa reta final. Nós estamos num contexto nacional bastante turbulento. Provavelmente, no período em que o programa estiver no ar, talvez haja alterações do que nós vamos abordar aqui. O presidente da República, Dilma Rousseff, está sendo ameaçada de impeachment e há toda uma movimentação no país dentro desse cenário de resistência. Alguns chegam a chamar a tentativa de impeachment da presidente Dilma como golpe, outros dizem que faz parte, mas agora eu gostaria de ouvir do senhor como agente público, homem público, uma preocupação que me traz bastante grande, porque quando nós tratávamos do golpe militar de 64, ele foi amplamente apoiado por praticamente de forma generalizada na imprensa e órgãos representativos da sociedade, que consideravam necessário naquele momento, infelizmente, que houvesse então os militares, aí se vendeu a ideia que os militares estabilizariam o país e depois devolveriam para o modelo democrático novamente. Isso não foi tão simples, levou mais de 20 anos, infelizmente, e agora com uma defasagem dos partidos políticos, um descrédito extremamente grande em relação à população, àqueles que defendem o retorno dos militares.
Que riscos o senhor enxerga nesse cenário e o que poderíamos fazer para não repetir o erro massivo que houve lá em 64, um golpe militar se instalando com amplo apoio da sociedade naquele cenário? Fábio, eu te agradeço a provocação, porque justamente o ponto que eu queria colocar é justamente esse, porque hoje não há mais risco de um golpe militar. Então, quando a gente fala de um rompimento democrático atual, os golpes modernos, eles são revestidos da institucionalidade e da legalidade. Então, veja o que aconteceu no Paraguai. Nós tínhamos um presidente democraticamente, Fernando Lugo. Da mesma forma, ele teve um mandato cassado pela Câmara dos Deputados do Paraguai. E nós temos no Brasil um sistema democrático, e eu sempre uso essa analogia, é como se fosse um prédio, cujos pilares, o alicerce, é o voto popular. Então, a presidenta Dilma está lá no cargo pelo condão de 54 milhões de votos. Regramento feito pela Constituição Federal, e eu sempre chamo a Constituição Federal do nosso contrato social. É ela que faz com que nós não estejamos nesse momento numa guerra civil. É ela que faz com que nós tenhamos as nossas garantias, nossas prerrogativas republicanas, democráticas, os nossos direitos enquanto cidadãos. E a partir do momento que se faz uma outra interpretação com o interesse dúbio, que não é o de combater a corrupção, até porque o processo de impeachment que está tramitando no Congresso, ele diz respeito sobre as pedaladas fiscais. E juridicamente ele não se sustenta, primeiro porque pedalada fiscal não é crime de responsabilidade tipificado na Constituição, o qual pode ser o único motivador do impeachment, né? Primeira questão é essa das pedaladas fiscais. Segundo, de que nós sabemos de que quando a presidenta Dilma ganhou, antes dela assumir já se falava que iriam fazer o impeachment. Então, o impeachment é uma tentativa de obstaculizar, de alternar o governo, não pelo condão do voto, mas por uma tentativa de golpe institucionalizado e moderno, inclusive com o apoio da mídia. Eu quero dizer o nome da mídia, eu quero dizer Rede Globo, por exemplo, que vai ter a sua concessão por ser renovada em 2018 e precisa, a partir dos seus interesses, fazer essa disputa política nesse momento. Nós temos um Brasil formado pelas capitanias hereditárias que deram poder a algumas famílias. Reflexo disso, hoje nós temos os meios de comunicação na mão de 5 famílias. Então existe uma elite rancorosa, uma elite que não admite ter perdido a 4ª eleição consecutiva e tenta, por uma via de um golpe institucional, retirar a presidenta Dilma. Porém, nesse momento, Fábio, nós temos 2 questões urgentes. A primeira é a questão da crise econômica. Nós precisamos sair dela. E nós precisamos ter um pacto no Brasil e não vejo nenhum dos partidos de oposição apresentar uma pauta para sairmos da crise econômica. Segunda questão, que também é uma das mais graves. Nós temos uma crise de representação política como nunca houve. As pessoas não têm mais referência nos partidos políticos. Foi por isso que eu lhe perguntei, desculpa interromper. Então o senhor não vê ainda, apesar de todas as dificuldades, a abertura para que ingressássemos num novo regime militar, digamos assim? Não vejo. Isso está afastado. Não vejo a menor possibilidade, até porque a população hoje ela é lúcida. Né? Tomara. Os militares não têm essa força que tinham antigamente. Hoje nós temos redes sociais, nós temos a comunidade internacional que também não admitiria. Por isso que a grande tática de quem adere ao golpe, eu repito, é a tentativa de golpe pela via institucional, democrática e legal, entre aspas, porque a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade e não há nada nesse momento mais forte do que os 54 milhões de votos. Se ela cometeu um crime no exercício do mandato e esse crime for tipificado como crime de responsabilidade, esse processo deve tramitar e aí o impeachment é legal. Mas todos nós sabemos, de uma forma honesta, de que o impeachment é um instrumento apenas usado, poderiam ser outros, para obstaculizar o mandato da presidenta. Isso não ajuda a democracia, porque a grande contribuição que a oposição tem a dar, seja ela através dos partidos políticos, seja ela através da imprensa, que assume hoje um papel de oposição, é trazer para o Brasil uma pauta política para sair da crise econômica e, principalmente, Fábio, para fazer aquilo que é a mãe das reformas, que é a reforma política. Que não sai, né? A Constituição Federal, ela trouxe um outro patamar para o Brasil. Ela alterou tudo, trouxe garantias e direitos. Porém, ela manteve o mesmo sistema. Os constituintes, eles legislaram sobre regras de manutenção de poder. Hoje os mandatos são verdadeiras máquinas de reeleição. É muito difícil quem não é deputado vir a ser. Existe um corporativismo muito grande nas regras eleitorais. Então, esse é o grande debate todos colocado. Os partidos generalizadamente. Né? Exatamente. O que as famílias que estão nos assistindo precisam? Elas querem uma resposta para a saída econômica, da crise econômica. Elas querem que o país volte a crescer, que o país volte a distribuir renda. É essa pauta que o Congresso deveria ser debruçado. Qual a legitimidade que tem Eduardo Cunha
para conduzir esse processo de impeachment. Presidente da Câmara. Qual a legitimidade que tem Michel Temer para assumir a presidência, sendo que ele assinou junto às pedaladas fiscais com a presidenta Dilma? Qual a legitimidade que tem aquela comissão de impeachment que tem pelo menos 1/3 de pessoas que são réus em processos penais no Supremo Tribunal Federal? Então esse debate precisa ser feito porque a grande contribuição que a oposição precisa dar são pautas. E a imprensa no Brasil, tirando rádio e televisão, ela pode inclusive ser parcial. Só que ela tem que ser honesta nos seus editoriais. Como é que é nos Estados Unidos? É mais ou menos como é no Brasil. TV e rádio são concessões públicas. Porém, os veículos escritos, eles podem assumir posições políticas desde que assumam nos seus editoriais. Então, o que eu não acho honesto nesse momento é saber que a Rede Globo ela virou um partido, porém não assume. Sabemos que a Folha de São Paulo virou um partido, porém não assume. Sabemos que o Estadão virou um partido, porém não assume. Isso é muito ruim para a democracia, porque nós precisamos que a nossa população tenha acesso à verdadeira informação, porque quem poderia fazer um processo de reversão política é o povo de forma organizada. Mas, infelizmente, essa massa que marchou no dia 13 de março foi uma massa, infelizmente, bem intencionada, mas manipulada pelos interesses da Rede Globo. E eu lembro das manifestações de 2013, quando se conseguiu mobilizar as pessoas, mas não tinha pauta. Aí, inclusive, se enxertou a pauta da PEC 37, se enxertaram outras pautas, mas era uma massa marchando, contrária a muitas coisas, mas não sabia exatamente o que era. E o que nós precisamos é uma pauta política para sair da crise econômica e para se fazer uma reforma política. Bem, vereador, eu não queria interromper o seu raciocínio, nós estamos bem além do nosso tempo, e o senhor levantou aqui uma série de enfoques muito provocativos que eu adoraria continuar lhe provocando e lhe ouvindo nesse sentido. E o senhor trata aí das crises dos partidos, as próprias manifestações, em que em dados momentos, quando alguns líderes políticos tentam tomar a frente, são vaiados e escorraçados. Por quê? As pessoas não querem reverenciar esse ou aquele político. E, em síntese, todos desejam uma ampla reforma sistêmica e que o Brasil volte para os trilhos, tanto politicamente quanto do ponto de vista econômico, essa grande crise aí que assola o país. Então, de forma bastante breve, vereador, eu peço que o senhor se despeça. Eu agradeço, Fábio, novamente o convite. Eu acho que esse programa, esses momentos, ele oportuniza que nós aprofundemos alguns assuntos. Ficar à disposição da comunidade caxiense, porque o papel do vereador é estar aberto às reivindicações, às demandas, mas dizer que nesse momento a pauta nacional também é a pauta municipal. A democracia atinge todos. E o que nós temos que pedir agora, eu repito, é uma reforma política, são medidas para sair da crise econômica, e o que o povo precisa pedir nas ruas é mais democracia. E não vai ter golpe. Obrigado, Fábio. Então, tá, vereador, mais uma vez, muito obrigado. Como sempre, então, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16 e acabamos de conversar com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Até o nosso próximo encontro.